Fala, pessoal, beleza? E aí, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Cajal Antonelli aqui, nesse sábado, um pouquinho tarde da noite, mas um horário que a gente encontrou aqui para bater um papo com vocês aqui. Hoje eu tenho uma pessoa especial, né, para a gente trocar uma ideia, bater um papo, que eu acho que a gente vai conseguir bater um papo legal, discutir sobre algumas áreas do nosso interesse. Ele vai falar um pouco do conhecimento dele, e a gente que trabalha com transporte rodoviário de cargas, a gente tem algumas dúvidas também. Eu tenho aqui umas alfinetadas para dar nele também, né? Ele tem algumas informações que podem a gente somar informações aqui e chegar num denominador legal para a gente aqui. E vocês, como é que estão? Deixa eu ver aqui, já tem uma turma aqui já deixando um boa noite aqui, ó. José Antônio Santos, aí, José Antônio Divino Santos, da comunidade de São José Castanheira, do Mato Grosso. Um abraço aí para você. Tem aqui o Brasil Estradeiro, boa noite para você também. Vamos lá. Antônio Roberto dos Santos, boa noite para você. Ó, o Emil, o grande Emil Consone aí, ó. Eu falo Consone, não sei se é Consoni, depois você me corrige, tá, Emil? Mas eu falo Consone, tá? Boa noite para você também, meu querido. Tá sempre aí prestigiando a gente, tá bom? O Márcio Luz, boa noite. Galera, é o seguinte, aqui, ó, vamos lá. Anísio, boa noite, galera. Valdir também está chegando por aqui, ó. Boa noite para vocês. Vamos lá, vamos lá. Quem mais está chegando aí, ó? Dá uma boa noite para a galera. Sérgio Eduardo, boa noite para você. Anísio, ó. Vamos lá, gente, ó. Tá uma turminha já chegando aí, viu? Eu vou chamar aqui o meu colega aqui para ele se apresentar. Nada mais, nada menos que o Guilherme. Vou pronunciar o nome daqui, deixa eu ver se eu acerto o nome dele aqui. Guilherme Banger. Acho que esse meu Binger. Tem uma trema no U, hein? Depois ele me corrige aí. Daqui a pouco eu chamo ele aí. O Gonçalo Júnior. Boa noite. Cajamar, São Paulo, na live. E é isso aí. Ô, gente, Helena Lamar acabou de chegar aqui agora. Deixa eu cumprimentar essa turma toda aí. Aí, ó. Boa noite, Cajal. Comigo tudo chique, bacanizado. Com a gente também tá ótimo. Tem um convidado especial aqui hoje lá, o Helena. Vai bater um papo com a gente aqui. Tá bom? O Francisco aí também, chegando aí, ó. Francisco Roberto dos Santos. Tá bom, gente? Deixa eu chamar aqui o meu amigo Guilherme, que ele é diretor do sindicato, do SINCA, que é o Sindicato Nacional dos Criadores dos Animais de Estimação, e também é um representante do agronegócio, tá bom? Ó, a conversa vai ser boa, hein? Vamos lá? Deixa eu chamar meu colega aqui. Fala, Guilherme, boa noite aí para você. Fala um pouquinho, boa noite, se apresenta para a Cajal. turma. Boa noite, Cajal. Boa noite essa audiência aí, grande, hein? Sábado à noite. Acho que o pessoal aí resolveu prestigiar a gente. Rapaz. Muito obrigado. Mas essa turma é boa demais. O pessoal está sempre prestigiando a gente, né? Não importa o horário, eles estão aí. É um pessoal que a gente guarda com muito carinho no coração. E são eles que motivam a gente a continuar esse trabalho, né? E está sempre junto com a gente aí, sempre dando aquela força, aquela moral para a gente continuar o trabalho da gente. Aqui, ó. Então o João Calvo também, um menino rapazinho aqui, ó, lá de... Como é que é o nome que ele mora, gente? Lá no Rio Grande do Sul. João Calvo, menino tem 14 anos, Guilherme. Ele fabrica uns caminhãozinhos de... ele fabrica uns caminhãozinhos de papelão, né? Rapaz, foi parar na Mercedes-Benz, rapaz. Foi parar na Mercedes-Benz, o João Calvo aí, ó. Ah, eu quero conhecer o trabalho dele. Rock Pede Rocha pro João tá depois aí, mandar o Instagram dele aqui no comentário aqui, que eu quero adicionar ele, quero conhecer esse trabalho dele. Beleza. O Rock Rocha também tá aí, ó. Outro youtuber também, amigo nosso aí. Grande Rock, como vai? Tudo bem? Vou deixar a palavra contigo então, o Guilherme. Bacana. Você se apresentar para a turma aí, falar um pouquinho de você. Se tiver alguma pergunta para fazer, eu vou esperar ver se o pessoal também tem alguma pergunta. Para o teu pessoal que ainda não me conhece, né, me apresentar, meu nome é Guilherme Binger, é a pronúncia correta. Binger? É um nome alemão aí, mas a gente resolveu abrasileirar, então é mais fácil de pronunciar como Guilherme Bunger.
né? E eu sou um paulistano de 49 anos, graças a Deus sou casado com uma veterinária maravilhosa, temos um filho sensacional, um moleque de 15 anos aí, muito bacana. Hoje eu estou morando aqui na cidade de Itu, né? E estudei em São Paulo, estudei no exterior, e já morei muito no interior de Minas, né? Morei em São Lourenço, morei em Patinga, Coronel Fabriciano, morei também no Rio, Niterói, trabalhei aí pelo Brasil quase que inteiro, né? Conheço aí muitas capitais, muitas cidades aí na área comercial. Cheguei a morar um tempinho no exterior também, em 2 lugares, e voltei para o Brasil, voltei para São Paulo, né? Me fixei aqui no estado de São Paulo, que é a terra onde eu nasci, palmeirense, graças a Deus, sofredor. E aí eu, casado com uma médica veterinária, faz 27 anos que eu pratico um negócio chamado canicultura. Canicultura é a arte da criação de cães de raça, né? Então, nós somos canicultores há 27 anos, temos várias raças que a gente cria, que a gente comercializa, sempre visando o bem-estar animal e, sobretudo, cães de companhia. Essa é a nossa especialidade, né? Cães de companhia. E é isso, meu caro. Eu estou querendo aqui aprender de você aqui no mundo dos caminhoneiros, né? Porque é uma profissão que eu respeito por demais. Eu tenho muitas ideias aí de, talvez, soluções que possam servir a todos os colegas, né? Falando um pouco mais na língua de vocês, aquele 7.3, quinto primo extensivo aí a toda a cristalografia, né, Macanudo? 7351. É isso aí. Isso aí eu não conheço, não. Essa gíria. Eu conheço várias. Um abraço, um aperto de mão a toda a família. Eu não sabia, isso aí eu não sabia. E olha que eu sou rádio amador há 30 anos, hein? Então, eu fui PX. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu e uma turma lá em São Lourenço, a gente tinha PX e a gente conversava com muitos caminhoneiros aí, mundo afora. Então, assim, era um passatempo, um hobby muito legal que a gente tinha. Aí eu comecei a usar, vou fazer 48 anos, né? Agora em maio. Tá. E eu sou PX desde 17 anos, meu primeiro rádio. Quer dizer, já tem um tempo, já uma caminhada, né? Já tem 31 anos, vamos dizer. E o meu indicativo é PX1F2774. Meu primeiro indicativo. Eu não lembro mais qual era o meu, faz muitos anos, cara. Eu não lembro mais qual era o meu. PX1F2774. Mas tá aí, ó. Muito bacana isso daí. Mas, ô Cajal, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Me fala como é que começou essa tua trajetória aí de caminhoneiro, de homem da estrada? Rapaz, eu comecei agora há pouco tempo, né? Comecei tem 8 anos, né? Pô. Eu sou um menino novato aí, né? Noob, aí no trecho, né? Comecei agora, tem pouquinho tempo. Estou engateando ainda, estou aprendendo com a turma, aprendendo com os bons, né? Mas antes de trabalhar com caminhão, eu estava sendo... Eu nem sonhava em trabalhar com caminhão, né? Eu trabalhava como servidor público, né? Estudei para outra área, tenho uma formação acadêmica voltada para outra área, sou formado em Direito, e trabalhei no meu emprego anterior. Eu trabalhei em outros empregos, mas o emprego anterior ao caminhão era agente penitenciário, onde trabalhei por 8 anos aqui no Espírito Santo. E eu já tinha a categoria D, porque eu transportava... eu dirigia uma viatura de transporte de presos, e essa viatura tinha capacidade que me exigia uma categoria profissional, acima de 8 lugares, né? Então, eu já tinha essa categoria. E eu me ingressei num projeto aqui no Espírito Santo, que é da CNH Social. Eu entrei, fui aceito, eu troquei minha CNH para a categoria E, mas eu não tinha pretensão de trabalhar com caminhão, nem sonhava. Eu queria só ornamentar minha carteira, para ter, né? Ninguém me tira, eu tenho, ninguém me tira. E logo após isso, um mês mais ou menos depois que eu troquei a CNH, aconteceu assim, ó, uma coisa que não foi planejada, não foi nada, foi por acaso mesmo, né? Eu brincava de motorista de caminhão no Eurotruck Simulator, que é um simulador de caminhão, brincava ali,
brincava, treinava da ré para frente, fui entregar carga, então eu só brincava. E um parente da minha esposa me convidou para eu fazer uma viagem junto com ele. Ele sabia que eu tinha recém tirado a categoria E, e na viagem ele me entregou o caminhão. Não, vai dirigindo aí, você é motorista, vai dirigindo aí. Eu fui dirigindo, estava Que de vida, férias. né? Eu fui dirigindo o caminhão, fui, voltei. Aí ele falou comigo, rapaz, você vai ser motorista de caminhão, você leva jeito. Eu falei, rapaz, aí eu falei um negócio com ele lá, né? Falei, rapaz, não tô ficando doido, não. Né? Você acha que eu vou largar meu serviço, rapaz? Eu pego tal hora, largo tal hora, e todo dia eu tô em casa? Não largo. Onde eu estou hoje, né? Já vai fazer 8 anos. Na mesma empresa que me deu a oportunidade, a primeira oportunidade, estou nela até hoje, graças a Deus, estou satisfeito. E estamos aí. E aconteceu dessa forma, não foi nada planejado, não foi um sonho realizado, nada disso. Eu fui apenas prático. Tem as pessoas que se preparam, realizam um sonho de ser motorista de caminhão. O meu, não. A minha vida é bem prática. Eu sou assim. Trabalho aqui, surgiu uma oportunidade onde eu vou melhorar, vou dar uma condição melhor de vida para minha família, eu vou para lá. Eu sou prático. Entendeu? Porque sonho não enche barriga de ninguém. Eu sou bem prático. E sou realista. Eu acho que essa aí é uma característica minha que as pessoas que me seguem sabem disso. Eu, quando eu tenho que falar as coisas, eu pego e falo. Lógico que eu não vou Melhor coisa. ofender ninguém. Lógico que eu não vou ofender ninguém, então a gente mede as palavras na hora de falar, você não vai ofender ninguém e tal. Mas uma característica minha é essa. Se eu tiver que fazer uma pergunta para você, Guilherme, eu vou fazer. Vou escolher um jeito de fazer, mas eu não vou deixar de fazer. Então, eu pergunto, eu falo, né? Lógico que se houver conveniência disso também, lógico. Porque tem coisa que cabe no momento, tem coisa que não cabe naquele momento, fica para outra oportunidade, mas no momento certo eu vou te falar. Essa é uma Tem característica uma minha. coisa que eu aprendi com um amigo meu, cara, que eu acho que tem muito a ver com isso que você falou. E por acaso ele também é da área do direito, né? Que é uma área que eu, apesar de não ter formação no direito, eu sou um amante do direito. Sempre estou envolvido com direito. Eu estou fazendo agora uma pós-graduação em ciências políticas e já estou matriculado em uma pós-graduação de direito constitucional, que é uma área que eu Ótimo. acho lindíssima, acho muito lindo. E ele falou para mim o seguinte, cara, é muito mais importante a gente ter a maturidade de combater ideias do que de combater pessoas. E eu achei isso muito Exatamente. inteligente. E está muito alinhado com isso que você falou agora, sabe? Eu acho que é um pensamento muito coerente de bom senso e de boa educação. Tá Opa, quem é o certo. xerife? O xerife sou eu. Perguntando aí, O xerife é o Guilherme Búngero, seu xerife animal, né? Eu estou envolvido com questões aí relacionadas aos animais de estimação, de bem-estar animal, de boas práticas de manejo, né? Então, e eu sempre tenho aí a questão dos caminhoneiros, né? Dos motoristas de caminhão, que eu acho que é um sustentáculo da nossa economia e que eu acho que não tem o valor reconhecido, né? Por isso que eu quero me aprofundar mais em conhecimento disso. Eu acho que isso daí é uma das pautas infraestruturais que a gente tem que olhar com muito carinho para ter melhoria dentro de tudo que for legislativo, para poder proteger melhor essa profissão, né? O que eu enxergo, sabe, Cajal, e você, por favor, sinta-se à vontade para me corrigir se achar que eu estou errado, tá? Não tem problema, não. Estou aqui para aprender contigo também. O que eu acho é assim, cara, tem muita briga entre transportador, entre caminhoneiro, e eu acho que enquanto fica com essa briga, ninguém ganha. Eu acho que o que tem que ser olhado é que atrás daquele equipamento gigantesco, atrás do volante daquele equipamento gigantesco, tem uma pessoa. E eu acho que é ela que tem que ser respeitada acima de tudo. Porque o caminhão por si só, cara, pode ser um simples toquinho, pode ser uma carreta de 50 eixos, não vai resolver sozinho se não tiver essa pessoa ali atrás, entendeu? Isso é verdade. Eu até brinco, falo assim, daqui a pouco, lógico, guardados os exageros, né, da fala, eu costumo falar que daqui a pouco o motorista vai dirigir sentado em cima da carga, porque hoje em dia valoriza mais a carga do que quem transporta, quem está ali dirigindo, né? É diferente de outras culturas, de outros países, né, onde se valoriza. Nós estamos falando de países civilizados, porque o nosso país ele é civilizado. Eu não posso medir o nosso país com a mesma regra que outros países aí que não, subdesenvolvidos, que não vamos mencionar, porque a gente tem que olhar para frente, a gente não pode olhar para trás, Sim, né? sim. A gente só pode olhar para trás para lembrar do que foi
né, e saber que a gente está melhorando e olhando para frente. Então, nós temos que tirar exemplo de países, né, desenvolvidos, né, onde o povo tem uma cultura um pouco mais desenvolvida, né, que conquistaram objetivos que a gente ainda não conquistou, e não é feio a gente copiar ideias boas, almejar as mesmas ideias, porque se funciona em outras nacionalidades por aí, funciona para a gente também, pode funcionar para a gente também, por que não? Somos todos humanos. Né? Cajal, é uma coisa sensacional que você acabou de dizer, porque assim, hoje a gente percebe que aqui no Brasil existe um movimento de se copiar coisas de lá de fora, mas geralmente são coisas que são erradas, são coisas que a gente sabe que vai dar ruim, mas ainda assim a gente quer copiar, né? Então, por exemplo, você pega aquela lei que saiu no estado da Califórnia de que você vai atenuar os crimes de furto ou roubo até $900, descriminalizando-os. Aí querem copiar isso para colocar aqui no Brasil. Ou seja, é uma ideia que já demonstrou que ela é furada, que ela está dando errada. Você olha ali as ruas de São Francisco, as ruas de Los Angeles, cara, estão um pandemônio por conta disso. Exatamente. A sociedade de bem, né, principalmente a classe média lá, está sofrendo um absurdo. Os comerciantes estão sofrendo um absurdo. Eu vi outro dia uma cena, cara, que assim duas cenas que eu vi. Eu conheço lá, né? Eu já estive lá. Então, assim, eu vi as ruas de São Francisco onde eu passava, que era um largo no centro da cidade, uma coisa linda, prédios lindíssimos, da década de 20, de 30, até da década de 10, assim, lugar lindo, é um largo enorme, totalmente tomado por barracas e muita gente usando drogas, assim, abertamente, ao ar livre. E depois eu vi cenas nas ruas de Los Angeles, das pessoas tendo que deixar os porta-malas dos carros abertos para que esses vândalos não quebrassem os carros para roubar o que estava no interior do porta-malas. E depois eu vi um trem, cara, um vagão de trem da Amazon, a Amazon transportando mercadorias, e o pessoal roubou, invadiu o trem em movimento, num lugar que ele passava devagar, e roubaram todas as mercadorias da Amazon que estavam ali dentro. Então, assim, são cenas, assim, dantescas, e aí a pessoa, uma parlamentar, quer importar essa ideia de jirico para um país como o nosso. Né? Aí você olha o Chile aqui do lado, né? que era um país que estava despontando como sendo um país modelo de gestão até, e aí entra um cara lá, que assim, quem que ganhou a eleição no Chile? Né? Quem ganhou foi a omissão, porque 53% da população resolveu não votar. E aí assumiu o poder o vencedor dos perdedores, o melhor dos perdedores do país. Por acaso é um cara que tem uma cabeça enviesada, né? E que está colocando umas leis lá absurdas. Então, desarmamentar a polícia. Pô, outro dia eu recebi um vídeo do pessoal sendo abordado na rua para uma blitz policial desarmado, desceram o cacete nos policiais. Por quê? O policial já não tem mais aquela coisa de ser ostensivo, de ter a medida protetiva da sua arma, do seu cacetete, desceram o cacete nele. Essa coisa da polícia desarmada funciona na Inglaterra, onde você tem um povo que tem uma educação diferente. Lá tem a polícia armada. Só no Japão. Eu acho que só no Japão. No Japão, por exemplo, no Japão. Mas lá tem a polícia armada também, que é a polícia especial, né? Especializada. Sim. Até onde eu sei. E a Guarda Real, né? Inglesa, que não trabalha armado, mas tem a polícia armada também, lógico. Tem a polícia armada, mas a Guarda Real britânica não. Você tem razão, é só o cacetete que eles têm. Não vai funcionar aqui no Brasil, não vai funcionar na América Latina. Não vai funcionar nunca. Não vai, não tem comparação. Então, são ideias de jirico, são ideias absurdas mesmo. Por exemplo, querer copiar isso aí é uma coisa que não funciona. Não tá, gente, quem diria nos Estados Unidos, a gente ia ver cenas como essa. A população deixando o porta-malas do carro aberto, o bandido vê que não tem nada de valor dentro do carro, que não tem nada para roubar, tem que deixar aberto o bandido, porque senão eles quebram e não é criminalizado. Porque, tudo bem que aqui no Brasil, me foge agora o artigo, aqui no Brasil já existe o furto famélico. O que é o furto famélico? Eu acho que a maioria das pessoas já conhece. A pessoa furta para se alimentar. Está passando fome, está passando necessidade, para ele se alimentar a si ou
a outra, né, que esteja em situação famélica, né, com fome, esteja passando necessidade. Então, existe o furto famélico. Não é, agora, você roubar um celular, onde é que você mostra? Para com isso, é a ideia dessa deputada, eu não vou nem citar o nome dela aqui, né? Mas é uma... Não vale a pena e nem dar o o... partido, porque a gente não vai discutir, porque lógico, aqui eu tenho meu posicionamento político, mas eu tenho que respeitar o posicionamento político dos outras pessoas, né? Cada um das demais pessoas. Quem quiser apoiar a ideia dessa mulher, que apoie, mas é uma ideia, só, no meu ponto de vista, é uma ideia de jirico, né? Pelo amor de Deus. A gente tocou no ponto de copiar coisas lá de fora e a gente falou assim, estão copiando coisas ruins, que é o que está na moda, né? Copiar coisas ruins. Poxa, não seria legal se a gente começasse a copiar coisas boas, né? Boas práticas que existem nas legislações lá de fora, que só estão copiando tranqueira. Na causa animal também, tá? Só estão copiando ideia de jirico, né? Mas lá fora você tem tantas coisas boas que dá para aproveitar. Uma coisa assim que eu me questiono muito quando eu paro para pensar no legislativo brasileiro, cara, eu quero ver se você concorda comigo ou não, se o teu público concorda ou não. Nós temos um perfil legislativo absurdamente proibitivo ou punitivo, né? Toda hora querem proibir as coisas ou toda hora querem te punir por alguma coisa. Você sempre anda ali de mãos atadas, limitado sobre a sua liberdade do que você pode ou não falar, do que você pode ou não fazer. Cara, lá nos Estados Unidos existem outras práticas, entendeu? Você tem que punir quando faz errado, você tem que punir quando faz errado, mas quando você faz uma coisa que é muito boa, que supera aquilo que seria sua obrigação civil, você acaba ganhando um benefício, né? E eu passei por uma experiência no estado do Arkansas, lá nos Estados Unidos, quando eu visitei a matriz do Walmart. Eu queria até compartilhar com o teu público isso, para você ver como que é legal. Lá no Arkansas, eles têm lá as leis de trânsito, tem as leis de transporte de carga e tudo mais. Então, assim, se você cometer um excesso de velocidade, uma passagem acima do peso, um acidente e tal, dirigir embriagado, drogado, enfim, você vai sofrer a penalização prevista em lei. Só que o que eles têm lá que é o contrário disso? Se por um lado você se sobressai fazendo uma coisa que é muito boa, você pode ter alguns benefícios, inclusive, em termos de lei. Então, por exemplo, você é caminhoneiro e você presenciou ali um acidente. Você parou e ajudou a salvar aquele acidente. Você ajudou a monitorar o trânsito por causa daquele acidente, ou você tirou aquele animal atropelado, removeu aquele animal atropelado da estrada para poder ajudar o fluxo do trânsito antes mesmo que o salvamento chegasse. Você ganha benefícios, você tem seu ponto de carteira reduzido, você tem extensão no seu prazo de validade, você ganha prêmios, inclusive financeiros, inclusive da própria empresa, né? A empresa fomenta esse tipo de coisa. Quantidade de quilômetros acumulados sem acidentes, quantidade de quilômetros acumulados sem infração, tudo isso se reverte em benefício para o profissional. E aí não interessa se ele é um profissional contratado de uma transportadora, não interessa se ele é um autônomo, não interessa se ele é um prestador de serviço. Então, por que aqui no Brasil, o nosso motorista de transporte de cargas, ele só tem aspectos de monitoramento com a finalidade punitiva sob a retórica de ser educacional? Isso me incomoda, entendeu? Porque eu vejo que vocês estão o tempo inteiro com um chicote nas costas. E quando vocês fazem uma coisa boa, uma coisa bacana, parece que, assim, não fez nada mais do que obrigação. Meu troféu joinha, muito obrigado e tchau. Então, assim, isso me incomoda. Eu acho que isso tinha que mudar na legislação. Eu acho que quando vocês fazem uma coisa que é além do que é bacana, vocês deveriam receber um mérito por isso, entendeu? Uma outra coisa que eu vejo, querendo ou não, é uma profissão de extrema periculosidade. Por que isso não ser revertido em termos de previdência? Uma previdência diferenciada. Então, assim, existem várias coisas que eu acho que podem ser trabalhadas para o melhor conforto profissional de vocês.
Eu vejo as estradas, as rodovias, muitas vezes, sendo privatizadas ou sendo colocadas com concessionárias, mas eu não vejo o retorno disso para o irmão caminhoneiro, né? Ou seja, deveria ter uma quantidade maior de pontos de descanso, que tivesse um ambulatório médico, que tivesse uma mecânica, um sistema de borracharia que fosse um pouco mais bem elaborado, né? E que houvesse descanso mesmo, né? Até mesmo para a segurança de vocês. Por que vocês não podem andar armados e ficar à mercê de tantos bandidos armados? Me diga. Então, assim, eu acho que tudo isso deveria ser regulamentado, entendeu? São soluções, assim, que eu penso que a Frente Parlamentar de Transporte Terrestre deveria considerar, e eu acho que isso talvez possa estar ao encontro do anseio de cada um de vocês profissionais. Pois é. A gente estava falando sobre a gente pegar ideias boas, né? Tudo uma questão cultural. Eu vou até ler um comentário aqui do Paulo, aqui, ó. Paulo The Books, é isso mesmo? Desculpa se eu estou pronunciando errado. Você conhece o senhor Paulo Delbu ou não? Não, não conheço. Que ele nos abençoe nessa live. Ele é padre. Ah, é padre? Poxa, então a bênção, né, padre? Eu não sabia. Agora ele está falando aqui, ó, herança do período colonial da escravatura. O que eu sei um pouco dos Estados Unidos, estava mencionando os Estados Unidos aí, que lá existe uma cultura meu Deus, como fala? O cara fugiu a palavra aqui agora. Da meritocracia. Né? Meritocracia. A meritocracia, eles valorizam muito o esforço da pessoa. A pessoa fala assim, a gente não tem, como é que fala? A gente não tem incentivo. Você mencionou e falou sobre pontuar, né? Pontuar motoristas que, por exemplo, trabalharam o ano inteiro não provocaram acidente, então, vamos supor, ele tem um desconto na hora de renovar a sua habilitação, algum benefício ele tinha que ter, para servir como estímulo, né? Para ele querer mais, ele zelar mais no seu dia a dia de trabalho. Mas eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e eu falei que um pouquinho, eu nunca fui nos Estados Unidos, mas a gente se interessa. Quem que não se interessa pelas coisas dos Estados Unidos? Né? A gente sempre fica lá bisbilhotando, assistir um vídeo ou outro, através dos filmes também a gente se informa muito, então a gente sabe que o americano ele é patriota, por quê? Porque ele é um povo que valoriza. O Guilherme caiu, ele desconectou, daqui a pouco ele volta aí. Voltou já, deixa eu colocar ele na live aqui, peraí. Desculpa, caí. Machucou ele não, né? Porra, tombinho, né? Foi um tombinho, mas tá bom. Eu estava falando, o americano ele valoriza muito. Por exemplo, eu estava assistindo uma live esses dias e a pessoa estava um casal, né? Uma dupla, duas pessoas conversando ali, uma mulher e um rapaz. Eu falei um casal, mas não um casal, não. Um rapaz e uma moça conversando e ela falando que quando ela chegou nos Estados Unidos, o filho dela tinha 6 anos de idade. Foi para a escola, não sabia falar nada de inglês, né? E começou a falar inglês com 6 meses que estava lá. 6 meses. A criança tinha 6 anos, já estava falando, e algumas pronúncias estava corrigindo a mãe, que já falava inglês. Que legal. Aí ela estava explicando como isso foi possível, essa rapidez. Primeiro que a criança aprende muito mais rápido que burro velho igual a gente, né? A criança, a gente sabe que a primeira coisa que a criança aprende é um idioma, né? Quando a criança já começa a falar português, né? Então a criança tem essa facilidade. A criança foi estudar, no primeiro dia que voltou para casa, toda feliz. Mãe, eu ganhei um dinheirinho simbólico da escola. Eu ganhei um dinheirinho na escola lá, que não sei o que está aqui. Tá, mas o que você fez para ganhar esse dinheirinho? A mãe disse, o que você fez para ganhar esse dinheirinho? Não, eu fiquei quietinho, prestando atenção na aula. Ou seja, a criança estava lá, não estava entendendo nada, porque era um idioma diferente, ela fala português e as outras crianças tudo falando inglês, ela não entendia nada, mas pelo fato de ela estar quietinha, a professora foi dar um presentinho. Não é que ela fez nada de excepcional, mas ela voltou para casa feliz, achando que, como é que fala? Incentivada
nas próximas aulas, ela fazer melhor. Quer dizer, ela se interessou mais. Agora, se essa criança chega na escola, como a gente vê, não vou citar exemplos aqui, a gente não tem que exaltar o negativo, né? Mas a criança, se ela chegasse lá na escola, não entendesse nada do que estava sendo conversado lá, e ela fosse posta de lado, como se fosse uma pessoa rejeitada, qual o incentivo que ela teria para voltar, para em 6 meses ela estar falando inglês, ter aprendido? Então, o que falta nas pessoas é o incentivo. Então, muitas pessoas... Eu posso completar a sua linha de raciocínio? Sim, eu acho que você claro. vai gostar. O que acontece? O público latino, e aí eu estou falando público latino mesmo, tá? Latino na Europa e latino aqui na América. Ele tem um problema de se viciar no incentivo e isso acaba virando assistencialismo. Então, como é que você faz para poder mudar isso? O incentivo não é nada sem o reconhecimento. Porque se você começa a dar incentivo, 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 com o tempo ele vai perdendo valor. Quando no meio do incentivo você coloca reconhecimento, ele ganha uma sobrevida. E é isso que lá nos Estados Unidos eles fazem muito bem, porque você teve o mérito, você é incentivado a continuar conquistando mais méritos através do reconhecimento. Então, por isso que o americano ele é cheio de símbolos. Então, você pega esses motoristas do Walmart que eu falei, de acordo com o mérito que ele atinge, ele pode ganhar uma estrela dourada ou uma estrela de prata no uniforme dele. Uhum. Então, assim, quantos quilômetros você andou sem um acidente, quantos quilômetros você andou sem uma infração, você vai ganhando determinadas estrelas. Quantos acidentes você ajudou a contornar nesse teu percurso? Isso tem que ser tudo comprovado, não é uma coisa assim, mas isso aí é da iniciativa privada, né? Isso aí não é da iniciativa privada. Só que isso é negociado com o Estado para se reverter em benefícios legais. Então, você pode ter redução da sua pontuação que você teve na sua carteira, você pode ganhar benefícios previdenciários por conta disso, entendeu? Você fez uma coisa tão diferenciada, você pode se aposentar 6 meses antes, 1 ano antes por causa disso. Foi tão especial que você fez, entendeu? Então, acho que existem certas coisas que você tem que fazer como reconhecimento para incentivar que ele continue em busca de novos reconhecimentos e que os outros também possam reconhecer. E isso, sabe o que é o legal? Não é uma competição. Você só vai competir com você próprio. Você não tem que fazer nada em detrimento do outro, entendeu? Eu acho que isso aí responde até em parte aqui a pergunta do Sérgio, né? Se eu tenho algum projeto meu em andamento. Na verdade, aqui está falando sobre as condições das cabines, né? Sim, esse assunto eu queria falar também daqui a pouco. É um assunto que é pode falar, fica à vontade. Do meu puro interesse, mas você pode falar que daqui a pouco a gente vai falar que a pergunta, por isso que eu fiz assim, um comentário desse aqui. Eu gostei desse comentário aqui, porque eu já venho batendo nessa tecla dele aqui há muito tempo. As nossas cabines, Guilherme, as nossas cabines só crescem para cima. Eu não durmo em pé e nem dirijo em pé. Nenhum de nós aqui que está assistindo, que é motorista, a gente não dirige em pé nem dorme em pé, poxa. E as cabines aqui no Brasil só crescem para cima. Por que elas não podem crescer para trás? Por que elas não podem ser como as cabines americanas? Porque lá tem uma lei que o cavalo mecânico ele não é medido no conjunto, só a carreta. Só a carreta é medida. Ela tem as medidas lá que você não pode ultrapassar, porque lá as leis são severas, são rígidas. E lá ninguém reclama de seguir as leis lá, eles fazem até questão. O americano faz questão de seguir as leis. Depois eu vou até esmiuçar um pouco melhor nisso aí, qual a diferença. Aqui no Brasil, sem querer falar mal do brasileiro, sem querer ser vira-lata, porque eu também sou brasileiro, né? Certo. Via de regra, o brasileiro não gosta de seguir regra. Via de regra, o brasileiro não gosta de seguir regra. Se sente incomodado quando é fiscalizado. Eu penso um pouquinho diferente de você, não é muito diferente, não. Eu acho que o brasileiro gosta de contornar a lei. Eu me sinto incomodado. Esses dias eu estava conversando, tem uns 3 dias atrás, eu estava conversando com o Rodolfo Risotto, que é um jornalista do Rio de Janeiro, que eu rendo meu total respeito a ele, admiração, que ele é um coordenador do SOS Estradas, né, que é um portal, o portal Estradas, né, então ele também é idealizador de outras campanhas lá também, idealizador do Trânsito Amigo, que é uma entidade de vítimas de trânsito, né, não tem aquele não foi acidente, foi quando acidentes que provocaram pessoas que estão
movidas por forças estranhas, né? Por exemplo, alcoolizadas, drogadas. Então, quer dizer, a gente pode chamar aquilo de acidente? Não pode chamar de acidente. Né? Então, essas pessoas têm que ser punidas de alguma forma, os causadores de acidente. Então, tem essa entidade de vítimas, e o Rodolfo Risotto é esse idealizador, um dos idealizadores. Eu estava conversando com ele, eu estava justamente sobre essas questões. Eu acho o seguinte, quando nós que somos motoristas de carros tradicionais, né, as caixinhas de fósforo, né? Uhum. Quando eu paro para poder lembrar desde a minha infância até os dias de hoje, e eu olhando os caminhões, e sempre vi muitos caminhões, que eu sempre estava muito na estrada com os meus pais, sempre também dirigi muito em estrada, eu lembro que os caminhões antigamente, eles tinham uma cabine bem compacta, né? A qualidade de vida naquilo ali devia ser horrível, porque eu acho que nem ar-condicionado os caminhões tinham naquela época. Né? E de lá para cá, quando você chega ali na década de 80, isso começou a melhorar, na década de 90 melhorou ainda mais, nos anos 2000 você começou a ver caminhões muito mais bem evoluídos, e hoje você tem caminhões muito interessantes, são caríssimos, né? São equipamentos caríssimos, mas são máquinas, puxa, assim, realmente muito interessantes, e você já vê que houve uma melhoria muito grande. Todavia, para longas distâncias, que eu acho que é isso que o Sérgio falou, e eu acho que é isso que você menciona também, falta o conforto que o motorista merece ter. E quando a gente fala que há essa falta de conforto, é porque eu acho que existe um desalinhamento na legislação que não permite que as montadoras consigam explorar melhores condições para esses motoristas. E é aí que eu acho que tem que entrar... Aí é que eu acho que tem que entrar um estudo parlamentar de ponta. Por exemplo, não sei se você sabe ou não, existe uma frente parlamentar do caminhoneiro autônomo. Ela é uma frente parlamentar que é do deputado Nereu Crispim. E aí, na hora que você pega para poder analisar a formação dessa frente parlamentar, cara, na boa, eu acho que deve ter ali uns 150 parlamentares. O que fizeram até hoje pelo motorista de caminhão, cara? Nada. Então, assim, foi bacana que em algum momento pressionaram, criaram a frente parlamentar, mas ela é inativa. Não acho que isso seja uma prerrogativa, uma exclusividade do setor do transporte terrestre. Dentro do setor PET também existe uma frente parlamentar do negócio PET. E não funciona. Só tem para ter. E por que isso acontece? Porque não tem ninguém ali na coordenação de uma frente parlamentar dessa que fala assim, ô, galera, vem aqui, ó. Vai acontecer. Entendeu? Então, o que está faltando é atitude. E por que falta atitude? Porque eu acho que falta conhecimento, falta uma assessoria adequada. Eu acho que, por exemplo, como que eu vejo hoje o segmento dos caminhoneiros pelo Brasil? Eu que estou olhando de fora, porque eu nunca dirigi um caminhão, tá? Mas tenho muito carinho por essa área, assim como tenho pelo direito. Eu não sou formado em direito, tenho muito carinho pelo direito. Como é que eu enxergo isso? Qual é a minha visão crítica disso? A minha visão crítica é que falta, primeiro, representatividade de verdade lá dentro, e falta gente técnica que põe a mão na massa no dia a dia para poder servir de assessoria para essa representação. Porque não é só o representante. Um parlamentar, ele não é o super-herói que vai resolver todos os problemas. Ele tem que estar bem assessorado, ele tem que ter um time de assessoria. E ele tem que chamar o trabalho para acontecer. Se ele não provocar para que esse trabalho aconteça, esse trabalho não vai acontecer nunca. E muitas vezes o parlamentar também tem que ser provocado para poder fazer essa provocação lá dentro. Né? Eu tenho acompanhado a legislatura, tanto estadual como nacional, de perto já faz 3 anos. Né? Eu tenho um deputado federal, ele me pegou para me levar para conhecer o trabalho de um deputado federal, fazer uma imersão com ele dentro do Congresso, fazer uma imersão com ele de visitas a campo, e eu vi como é que funciona o trabalho de um parlamentar que trabalha direito, que trabalha sério. Né? Não é parlamentar que fica brincando. Ele, inclusive, faz parte dessa frente parlamentar de transportes terrestres. Tá? É muito interessante o trabalho dele. Né? Pode falar o nome dele se quiser, não tem problema. Pode falar? Não tem problema. O nome dele é deputado federal
Paulo Bengtson, ele é do PTB lá do Pará, né? E, assim, o trabalho que ele fez comigo foi realmente falar assim, garoto, vem cá, eu vou te apresentar o que é o Congresso Nacional. E eu tive um período de vivência com ele ali do lado dele, o tempo inteiro ao lado dele. E aí ele falou assim, vem cá, vamos embora para o Pará. Me enfiou no avião, me levou para o Pará, e lá a gente rodei de carro, vi situação de estradas assim muito precárias, vi situação de estradas que foram reformadas pelo governo federal, né, e que estão bem interessantes, ali na região do sul do Pará, ali perto de Redenção, de Xinguara, aquela região ali. São estradas que podem melhorar muito mais, elas estão muito boas, mas não estão na condição de umas que nem as rodovias que tem aqui em São Paulo, que eu acho que são consideradas as melhores do Brasil, né? As rodovias aqui de São Paulo realmente são um show de bola quando você para poder ver as rodovias que tem nos outros lugares. Então, por que não fomentar que isso aconteça em outras regiões? Outro dia eu tive que ir para Brasília, resolvi ir de carro para Brasília, e são 1.100 quilômetros daqui até lá. Cara, você vai andando em São Paulo, é uma maravilha. Apesar do excesso de radares, né? Quando você entra no estado de Minas, cara, parece que você chegou em Marte, né? Assim, quase que não tem asfalto, só tem buraco, né? E aí eu fico imaginando a vida do transportador de carga. Porque o transportador de carga tem lá, ó, a sua estrutura de um carro muito maior, de um carro muito mais forte, mas ele não tem o mesmo conforto de um carro de passeio. Ele não tem muitas vezes a mesma estabilidade. Ele tem o peso de uma carga que está atrás, que numa frenagem muito brusca pode amassar ele ali na frente, na boleia. Então, assim, por que essas estradas lá em Minas estão tão judiadas ali na região do Triângulo Mineiro? Por que elas não podem ser melhores? Aí tudo bem, passamos do estado de Minas Gerais, adentramos por Goiás. Quando a gente adentrou Goiás, as estradas já eram bem melhores, comparadas com as de Minas, mas não chegam aos pés do que são as de São Paulo. Só que aí tem um outro problema. Meu irmão, se você precisar de uma ajuda ali, não tem. Você não tem um posto, você não tem nem posto rodoviário. Você anda, assim, você anda centenas de quilômetros, cara. Quando muito você acha uma cidade, você tem que sair da estrada para ir para dentro da cidade, porque na estrada você não tem apoio. E eu fico pensando, cara, eu passo aqui de vez em nunca. Mas e o caminhoneiro que passa aqui todo dia? Qual é a atenção que esse cara está tendo? Será que essas estradas que estão sendo reformadas, que estão sendo até muitas vezes colocadas na mão de concessionárias, está previsto se instalar obras para que sirvam de apoio para os motoristas de caminhão? Tem os projetos, né? Os PPDs, né? Parada para descanso, que estão previstos. Tem que sair do papel. Está previsto nas concessões. Não sai do papel. Está previsto nas concessões. Parada para descanso. Eu tive um problema num porto daqui do Espírito Santo. Eu fiz uma denúncia, deu um balai de gado danado. Mas assim, eu não consigo ficar quieto. Né? Eu entrei para dentro do porto, não vou citar o caso todo, mas eu entrei para dentro do porto e me mandaram a gente para uma área de espera, onde a gente ia ficar de um dia para o outro. E era num lugar bem afastado, lá dentro do porto, no fundo do porto lá, lugar afastado, até uma comunidade no fundo, assim, mas um lugar cercado e seguro. Um banheirinho químico para atender mais de 60 caminhões, mais de 60 não, tinha bem mais, o meu número era 82, tinha mais de 100 caminhões ali, e tinha mulheres motoristas também. E um banheirinho químico para atender todo mundo, mas não tinha lanchonete, não tinha lugar para tomar banho, né? Postei o caminhão lá no fundo, lá. Eu já tinha feito o almoço antes de entrar lá no Porto de Capuaba, vou falar o nome, porque como não é privatizado ainda, é público, então eu posso falar o nome. No Porto de Capuaba, eu entrei e eu abri a barraca do caminhão, da cozinha, e a comida já estava quente, eu só arrumei meu prato lá e estava comendo. Aí, na mesma hora chegou uma viatura e já me esculhambou, falando que eu não podia estar me alimentando ali, porque era proibido, e eu estava de bermuda, me esculhambou mais ainda. Falou um monte de coisa comigo. Eu estava sozinho, eu estava sem a máscara, porque eu não vou comer com máscara, né? Então os caras queriam me sugar mesmo. Aí, logicamente, eu conheço algumas pessoas, né? E eu peguei, gravei isso tudo e mandei para essa pessoa, e isso chegou lá em Brasília, esse assunto. E eles
Aí o pessoal de Brasília, que é do Ministério da Infraestrutura, lá do Tarcisão, já entrou. Rapaz, aí eu me senti importante nesse dia. Depois eu vou te mostrar esse material. Aí eles mandaram esse questionamento para o Porto de Capoaba. Aí eles falaram que eu estava cozinhando, que eu estava com fogo aceso. Tudo mentira. Quer dizer, a mentira dele vale mais do que 10 verdades minhas. Né, não é minha do Cajal Antonelli, não. Do motorista de caminhão. Da classe. Sim, da classe. Da classe. Esse é o problema que a gente enfrenta. A gente não tem credibilidade. Então, quer dizer, qualquer lugar as pessoas falam, a gente tem que baixar a cabeça. Mas eu não baixei a cabeça, não. Eu toquei para frente, mas depois eu soube que o Porto de Capoaba vai privatizar. Vamos torcer para que fique igual o Porto do Açu, que também tinha esses mesmos problemas, mas é um porto privatizado e lá as condições lá que eles atendem os motoristas muito melhor do que a gente. Aí outra coisa que eu queria falar com você, só para corrigir, não tive oportunidade, depois da Covid eu fiquei um pouco assim, eu perco a memória. Estou conversando com você aqui, daqui a pouco eu esqueço o meu nome. Acontece comigo também. Eu estava falando do Rodolfo Risotto, jornalista que foi, né, do Rio de Janeiro, que eu gosto muito dele, que eu respeito muito. Eu estava falando, eu esqueci de novo. Esqueci de novo. Não. Que eu falei com ele, que é o seguinte, que eu não me incomodo da fiscalização da polícia nas estradas. Eu me incomodo porque tem 8 anos que eu dirijo e eu nunca fui fiscalizado. Eu não sei o que é ser fiscalizado. Cara, eu não sei. Eu acho que o fiscal nesses 8 tem um radar no dedo, sabe? O fiscal tem um radar no dedo. Ele sabe quando parar, entendeu? Será que nesses 8 anos, se eu estivesse transportando coisas ilícitas no meu caminhão, eu não seria parado. Mas como é que o policial vai adivinhar também, né? Se eu tenho uma coisa... É tudo fita dada. A gente tem que ir lá e vincar também. O policial também não tem bola de cristal. Mas ele tem os meios dele de descobrir. Mas eu gostaria de ser fiscalizado. Eu posso estar com o documento atrasado, mas aí tem aquele... como é que fala? Hoje em dia é tudo tecnologia, né? É que a gente não se atenta para isso, né? Quando a gente passa naquelas câmeras na estrada, ali está pegando a placa do caminhão, aí ali o policial, lá na cabine, sentado lá, que a gente fala que fica jogando paciência, né? Mas não é. Ele está lá na tela na frente dele, ele está vendo. Se passar um caminhão, um veículo, qualquer veículo, que der um vermelho na tela, eles já vão acertar o cara. E só param o veículo se tiver... Eu vou chegar na minha crítica. Só para o veículo se tiver alguma coisa. Se o computador acusar alguma alguma ou documento atrasado, ou queixa de roubo, furto ou roubo, enfim, alguma infração. Alguma coisa errada com o veículo. Eles param o veículo, ou então uma fita dada. Alguma investigação que foi feita, né? Eles estão monitorando um veículo que está transportando droga, porque o policial não tem bola de cristal, não vai adivinhar. Então acaba o cara ficando preguiçoso. Ele não vai lá para a beira do asfalto fiscalizar. Quer ver, ó? Aqui o comentário do... Cadê ele? Aqui, ó, desse menino aqui. Do Anísio. Ele falou, não é a maioria, eu acho que é minoria. A maioria dos caminhoneiros trabalham corretamente. São pais de família, trabalhadores, né? Que trabalham direitinho. Isso aqui é uma minoria. Mas Mas como essa minoria faz tanto estardalhaço, a gente acha que é a maioria, né? Que faz uma bagunça danada. Então, ele falou aqui, a maioria dos caminhoneiros gosta de caminhão socado no chão e traseira na altura. E aí vem a PRF, depois a gente reclama das leis do Brasil. Um país onde vende um exame toxicológico. O que ele falou aí, ele tem toda a razão. Essa é a minha crítica. Né? Que eu falei que o brasileiro ele não gosta de seguir, ele gosta de burlar, como você falou. O brasileiro, você tem uma ideia diferente. É o Gerson. Gosta de burlar. É a síndrome do Gerson. Ele gosta de burlar. Então, a gente vê muito isso aí. Quando eu falo que o policial é preguiçoso, por que tem esse pessoal aqui? É proibido traseira erguida? É proibido? É proibido. Mas por que está circulando? Porque não tem ninguém fiscalizando. Se tivesse... Porque onde é que esses caminhões circulam? Não é na rodovia? Todas as rodovias têm uma guarita da Polícia Rodoviária Federal. Se eles estão circulando, é porque está passando na frente dos guardas deles, não estão fazendo nada. Então, essa é a minha crítica. Então, aí a culpa já não passa nem sendo dos caras, porque eles têm certeza que não vai ser punido. Tem certeza. O problema do Brasil é esse. Certeza da impunidade. Essa daí é a mesma tática do pichador? Pois é. Certeza da impunidade. Voltando aos Estados Unidos.
Lá as leis são rígidas. Lá tem como é que é o nome lá do Detran, lá dos Estados Unidos? É o... Meu Então, Deus. posso te falar uma coisa? Eu penso Ah, diferente. Não é que as leis são rígidas, é que a punição da lei, a lei não precisa nem ser tão rígida, é o mas a punição DOT. dela é cumprida. No DOT, né? Lá nos Estados Unidos. É o Detran daqui, é o DOT lá. Mas é o Detran de lá que vai para a rua fiscalizar. Eles avisam o motorista. Tem muita gente aqui que fala assim, por que ao invés de punir, não avisa que está errado? Ué, gente, todo mundo sabe que está errado. Ué, o policial vai lá, ô fulano, ó, vou te dar um tempo para você abaixar essa carroceria porque está errado. Gente, o cara já sabe que está errado. Ele já bota lá no alto sabendo que está errado. Então ele não Ó, tem que ser orientado. Ele não vou tem que ser dividir com orientado, ele você, tem que ser punido. eu vou Está dividir dizendo com você assim. uma experiência que aconteceu comigo. Não é que ninguém me contou, não. Aconteceu comigo, ok? Eu estava no estado de Nevada, estava fazendo uma viagem super longa, indo de Reno para Las Vegas. É bem longe, dá uns 1.000 quilômetros. Mais ou menos na metade do caminho, a gente estava numa caminhonete, uma Ranger, tipo uma Ranger assim. Veio um cara e o cara ficou numa serrinha tentando passar a gente, mas não tinha como dar passagem pro cara. E o cara ficava forçando a barra e você via que não era uma emergência, era uma sacanagem do cara. Isso era de noite. Aí o cara pegou e passou a gente num lugar super perigoso, quase provocou um acidente, quase provocou um acidente. E aí o meu amigo que estava dirigindo, que é americano, ele é lá de Las Vegas, ele pegou e acelerou a caminhonete para ir atrás do cara. E o carro era tipo um Azira, assim, sabe? Um carro Uhum. rápido, V6. Quando ele pegou um retão que aí ele acelerou com vontade, pô, saí atrás de um esconderijo assim, saiu uma polícia, mandou parar. Mandou parar. Aí a polícia chegou lá, com lanterna, né? Viu a gente ali atrás, perguntou se estava tudo bem, tá tudo bem e tal. Ele falou, por que você estava correndo tanto? E ele explicou, falou, eu estava correndo tanto que eu fiquei com raiva daquele cara e eu estava indo atrás dele. Ele falou, olha, ele está errado. Só que o erro dele não justifica o seu de correr tanto atrás dele. O senhor me desculpa, eu vou ter que te aplicar uma multa. Me dá a sua habilitação e o documento do carro. Meu amigo pegou o documento do carro, entregou para ele, pegou a habilitação e entregou para ele. Isso devia ser 2 horas da manhã, tá? E aí, 1 hora da manhã. Aí ele pegou o documento do carro, começou a fazer a multa, pegou a habilitação, olhou e falou assim, o senhor sabia que a sua habilitação está vencida? Ele falou, não, nem me lembrei. Ele falou, sua habilitação está vencida faz 1 mês e meio já. Então é o seguinte, eu vou te colocar na multa uma observação, a recomendação de que eu estou te dando 30 dias para você renovar a sua habilitação. Se você não renovar, seu carro vai preso e o senhor também. Combinado? Tá bom, tô ciente. Se é aqui no Brasil, meu amigo, prende o carro, prende ele, coloca o carro no pátio, depois o carro é depenado. Mas aí é a diferença porque Cultura. aqui no Brasil nós estamos, aqui o sistema de leis aqui no Brasil é diferente de lá. Lá, você ouviu falar de civil law e common law? Não, law é Já. lei, né? Pois essa é a diferença. O Brasil tem essa diferença lá. Lá, por exemplo, o juiz, aqui o juiz, ele vai em cima da letra fria da lei. É o que está ali escrito na lei, ele cumpre aquilo que está ali. Nos Estados Unidos é diferente. Lógico que o juiz aqui ele tem a liberdade de julgar, mas na aplicabilidade da pena, ele vai o que está escrito. Lógico que é o juiz que decide, né? Ele vai, ouve aqui, ouve ali, ele vai decidir, tomar a decisão. Mas a partir do momento que ele toma a decisão, na aplicabilidade da lei, ele vai em cima do que está escrito. Nos Estados Unidos, o juiz fala assim, ele decide se ele vai te aplicar aquilo ou não. A aplicabilidade da lei lá é diferente. O juiz decide se ele vai aplicar ou não. Ele pode te perdoar. Ele tem essa liberdade de perdoar. O policial Um mesmo. vídeo famoso. Você conhece um vídeo famoso de um juiz Claro que que tem eu lá? conheço, já sei qual que você vai falar. É aquele do velhinho que estava levando o filho de 50 anos para o hospital e cometeu várias infrações de trânsito e falou, cara, não vou te aplicar a pena nenhuma. Se tiver que levar teu filho de novo correndo para o hospital, leve. Entendeu? Mas Aqui, toma cuidado.
sinal vermelho, né? Aqui no Brasil, se o juiz fizer isso, ele comete o crime de prevaricação. Ele prevaricou, ele vai ter prevaricado. Ele prevaricou, então é diferente. Então, às vezes, a lei do Brasil é mais dura do que a lei dos Estados Unidos. Só que aqui no Brasil não tem quem cumpra, quem faça cumprir. Lá nos Estados Unidos tem. Lá as pessoas, lá eles respeitam isso. Parece que é o patrimônio deles lá. É isso que a gente tinha que copiar. Essa coisa, entendeu? Você querer cumprir leis, você querer respeitar as leis do seu país, você se tornar um povo de fato civilizado. Para você ter de fato respeito. Porque respeito você não ganha no grito. Ou você tem ou você não tem. Então o pessoal fala assim, o caminhoneiro não é respeitado. Gente, faça merecer respeito. Não é pelo fato de simplesmente trabalhar. Trabalhar todo mundo trabalha. Trabalhar todo mundo trabalha. Você não tem que ser respeitado porque você trabalha. Você tem que ser respeitado porque você trabalha correto. Então, não é só trabalhar. Olha que legal esse comentário da Adriana. Eu acho que tem a ver com isso que você estava dizendo e com aquilo que eu falei lá atrás, no começo da live, né? Eu falei, atrás desse volante existe uma pessoa, né? Então, assim, muitas vezes se esquece, né, que ali tem um ser humano, né? Que aí, só para complementar aquele raciocínio que eu estava falando, você anda quilômetros e quilômetros de estrada e você não tem um posto decente para você poder praticar a tua higiene, para você poder descansar com um mínimo de dignidade. E aí a lei quer determinar como é o formato da sua cabine de caminhão, que não te permite ter um mínimo de conforto. Por que não? Por que a gente tem que olhar para os Estados Unidos com aqueles caminhões imensos, né? Que é permitido eles terem aqueles caminhões imensos que quase que parecem um apartamento, parece uma kitnet. O cara consegue deitar com dignidade, ele tem ali sua geladeira, seu micro-ondas, sua televisão, inclusive, né? Ainda mais agora com tecnologia 5G que está chegando. Por que aqui não pode ser assim? Por que aqueles caminhões bonitos, gigantes, só pode ter lá e aqui não pode? Será que não tem alguma coisa errada com a nossa lei? Será que o nosso motorista de caminhão, que movimenta, que nem eu já falei também no começo da live, movimenta a economia do Brasil de norte e sul, de leste a oeste, ele não pode ter um mínimo de conforto e dignidade? Ele não pode ter um mínimo de segurança de poder portar sua arma ali dentro do seu caminhão para poder se defender? Aquilo é quase que a extensão da casa dele. O cara, muitas vezes, dentro de um período de um mês, existem muitos motoristas que moram dentro do seu caminhão mais tempo do que na sua própria casa. Então, assim, eu acho que é uma falta de respeito com um ser humano de importância fundamental para o nosso país. Ele não é o único. Eu acho que os professores merecem mais respeito do que tem tido mais respeito e reconhecimento. Eu acho que o profissional da saúde merece também mais reconhecimento, mais respeito. Eu acho que os criadores de animais merecem mais reconhecimento e mais respeito. E eu acho que os motoristas de caminhão também merecem mais reconhecimento e mais respeito. E também os policiais civis, militares, federais, o pessoal do Exército. O pessoal do Exército está quase que esquecido. O respeito que eu acredito que você esteja falando é do própria administração pública, né? Do modo geral. Sim, e principalmente. De oferecer infraestrutura. Não é o respeito que você tem da população, da imagem que você vende. A população já aprendeu a reconhecer. Exatamente. A população já aprendeu a reconhecer. Eu acredito que você esteja se referindo a isso. A esse respeito por parte da administração pública olhando para a gente e também das iniciativas privadas também, de oferecer condições melhores para a gente. Já existe, lógico, existe empresas bacaninhas. Está aqui o meu dizimista aqui, a Mercedes-Benz, por exemplo, tem alguns projetos, inclusive tem um movimento, eu gostaria até de falar, aproveitar e usar aqui a live para falar isso, que tem um movimento A Voz Delas, né? Porque nós sabemos que nós temos muitas mulheres, né, que estão dirigindo, e tem as cristais também, as esposas de motoristas, que viajam junto com os motoristas, e quando chega nesses locais, não tem dignidade, um local adequado para tomar um banho, local adequado para pernoitar, para preparar uma alimentação, né, que geralmente é feita no caminhão ou no restaurante, né, geralmente no caminhão, nos pontos de parada, parada para descanso, PPD, né, que ainda não existe, está no papel ainda, não saiu do papel, tomara que saia um dia, pelo menos essa é a ideia do governo federal atual, que saia, né, mas então, iniciativas como da Mercedes-Benz e de outras empresas, né, também da área do transporte, e são válidas e são muito importantes. E a gente torce para que mais empresas
principalmente os postos de gasolina, eles ofereçam condições. A gente que anda, eu acredito que alguns que estão aqui na live participando, que rodam pelo Brasil afora, conhece posto bom e conhece aqueles postos que você fala, ó, não para naquele posto lá porque eles não gostam de caminhoneiro. Eles não respeitam o caminhoneiro, entendeu? Você não pode abrir uma caixa de cozinha para fazer uma comida, entendeu? Eles não respeitam. Então, a gente sabe aonde a gente pode parar, onde a gente não pode, porque tem posto de gasolina que não apoia. É incrível, né? É incrível. Eles têm um produto para vender para a gente que é o combustível, mas não apoia a nossa categoria. Incrível. Então, quer dizer, tem que ser abandonado. Né? Então, tomara que a empresa... Mas a gente tem que exaltar o que é bom. Vamos falar das empresas boas. Tomara que cada vez mais empresas boas acordem para isso e comecem a oferecer melhores condições para a gente. Banheiros melhores, mais adequados. Tá bom? E está acontecendo. Devagarzinho está acontecendo. A gente está vendo isso acontecer. Graças a Deus. Não, isso aí é ótimo. Inclusive, eu quero até deixar com você uma missão, se você me permitir. Eu quero que você escolha um colega caminhoneiro aqui de São Paulo que tope me receber na boleia para a gente fazer uma viagem curta juntos, para eu poder conhecer ali dentro, fazer uma live com ele ali de dentro, né? Para poder mostrar para o público que não conhece. Pode ser alguém que passe por São Paulo, né? Pode ser, passa aqui em São Paulo, me pega num ponto, me deixa no outro, e no meio eu vou conhecendo do trabalho, vamos trocando ideia, vamos trocando experiência. Eu me disponho a fazer esse tipo de trabalho aí. Eu acho que é uma forma de estar junto e mostrar que está junto, entendeu? E, assim, o que eu conheço bem é dirigir carro. Isso eu dirijo bem. Agora, caminhão, eu nunca entrei, né? Então... E tem outras coisas, o Guilherme, tem outras coisas que é importante a gente falar, que é muito importante a gente falar. A gente fala muito de coisas que são grandes, né, que a gente conta com a iniciativa privada. O que a gente espera do poder público, da parte legal, das leis, né, que amparam a gente. Nós temos, por exemplo, a lei do descanso, por exemplo, que é a lei 13.103 de 2015, que a gente fala que é a lei da Dilma, que foi uma ideia boa. Foi uma ideia boa, a lei do descanso, né? Só que é o seguinte, aí eu vou dar uma canetada na bancada ruralista. Boa. Eu vou dar uma canetadinha. Manda ver. A gente tinha na lei inicial, na lei de descanso do caminhoneiro, a gente dirigir 4 horas e descansar 30 minutos, certo? E no intervalo entre 2 dias, a gente tinha que ter 11 horas de descanso. E também a nossa folga semanal era um intervalo menor, a gente tinha uma folga semanal. Daí, o pessoal do agronegócio, a bancada ruralista do Congresso, com mais de 80 representantes no Congresso Nacional, achou que, com isso, elevou o valor do frete. Gente, o nosso salário depende do frete. Eu acho que o frete podia ser melhor, porque tudo aumenta. Combustível, os insumos, o custo operacional do caminhão, tudo aumentou, pedágio. Mas por que o valor o valor do frete não vai aumentar? Como é que o caminhão vai se sustentar? Então tem que ser ali. Só que a bancada ruralista, que representa os donos de carga, não quer pagar um frete maior. Aí, por causa... eu estou aqui mordendo a língua para não falar o que eu tenho vontade de falar. Então, estou mordendo a língua. Então, foi, em grande parte, a bancada ruralista, que hoje está lá no Congresso, graças a Deus, não tem nenhum do Espírito Santo, né? Não tem nenhum representante capixaba, né? Que foram responsáveis para... Na frente parlamentar do agronegócio? Não tem, eu não conheço. Tem sim, o Evaí de Mello. O Evaí de Mello, ele está na bancada ruralista? Está na frente parlamentar do agronegócio. Na pesquisa que eu fiz, eu não achei o nome dele. Eu conheço ele, muita gente boa, por sinal. Né? O cara nota 10. Vou puxar a orelha dele, então. Você me dá o contato dele, que eu vou mandar uns spam. Eu gosto muito também da doutora Soraya Manato aí também, viu? Eu gosto também muito a Soraya Manato. Eu votei no Manato. Na Soraya, eu não votei porque eu já tinha outro candidato, né?
eu dei meu voto, estou aqui revelando voto aqui. Mas do Manato eu votei para governador. Eu conheço os dois pessoalmente. São dois parlamentares muito sérios. Tá? Assim. Eu tenho um carinho muito especial pela doutora Soraya, muito especial. Gosto sim. muito dela. Eu escrevi um projeto de lei junto com ela, sensacional, é de Mas outro eu vou puxar tema. a orelha dela, eu vou puxar a orelha dela também. Pode puxar, pode Vou falar do puxar a orelha xerife Paulo, dela. que sou eu. E eu também quero aproveitar e deixar um abraço, um grande abraço para um grande amigo que eu tenho aí em Vitória, que é o Dácio Bracarense. Ele é assessor da Carla Zambelli. Cara, sim, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Cara sensacional. Mas olha, eu estou te falando. Então, eu acho que a gente essa questão de representatividade, o Guilherme, a gente é muito complicado, porque acho que é muita gente, né? Muita gente. Então, essa informação que a gente tem. Se você faz uma breve pesquisa no Google, você vai ver. A nossa carga, olha, a nossa carga horária, a carga horária aumentou. Agora a gente tem que dirigir 5 horas pela lei. Isso pela lei. Essa lei 13.103. A gente tem que dirigir 5 horas para descansar uma. E a gente tem que trabalhar 7 dias consecutivos. Olha, a gente fica 24 horas dentro do caminhão. Quando o trabalhador comum, ele pega 8 horas, em via de regra, ele pega 8 horas no serviço e larga 17 horas. Ou das 8 às 18, com 1 hora de intervalo para almoçar. Mas ele vai para casa. Ele vai para casa. O motorista do caminhão não, ele fica dentro do caminhão. Ele fica 24 horas dentro do caminhão. E ele tem que ficar 24 vezes 7 para ter um dia de descanso. Aí eu te pergunto, isso não é análogo à escravidão? Eu penso que é. Eu acho que é, e eu acho que é um absurdo isso daí no seguinte sentido: se até Deus, no 7º dia, poder descansar no 8º. Então, tá exagerado, tá errado. O profissional da saúde, ele vai faz plantão de 48 horas, ele descansa o dia inteiro. Por que você tem que trabalhar 7 para ter um dia inteiro? O fiscal de ICMS, ele trabalha o plantão de 48 horas para descansar 72. Por que você tem que trabalhar 7? Eu trabalhei 24 por 72 quando eu era agente penitenciário. Você vê que o que eu estou falando não está errado. Então, assim, por que com vocês tem que ser diferente, sendo que o teu trabalho é muito mais duro, muito mais árduo do que o dele? E o teu trabalho, o excesso de carga, o excesso de cansaço no seu tipo de trabalho, ele é sujeito a provocar acidentes. Gera acidentes, provoca acidentes. Porque às vezes coloca a culpa do acidente e fala assim, o motorista está drogado. E do fiscal, mas não. Às vezes ele está só cansado. Às vezes ele está fadigado. Às vezes ele está fadigado. Porque, rapaz, graças a Deus, na empresa que eu trabalho, eu não enfrento essa situação. Mas eu não posso ficar olhando para o meu umbigo. Eu tenho que olhar para os meus colegas na estrada. Eu não fico, Deus me livre, ficar 30, 60, 90, 120 dias fora de casa, como muitos colegas aí ficam. Não, e isso aí incentiva os caras a tomarem substâncias aí que provocam ele se livrar desse cansaço, a driblar esse cansaço, né? O tal do eu não tomaria nunca, né? Nunca tomei, nem você tomaria. concorda que incentiva que isso aconteça? Sim. O cara perde a cabeça. O cara, ele fica antissocial. A vida social dele fica... Como é que fica? Como é que a vida familiar dele fica desajustada? Aí, a partir do momento que o cara tem a vida familiar dele desajustada, não vou entrar sem querer entrar em detalhes, aí o cara começa a... Como é que a gente a sociedade acaba criando um monstro dentro de caminhão. Aí acontece muitos acidentes. Pode acontecer acidente, pode acontecer. Às vezes o cara joga, igual nós tivemos um piloto de avião aí que jogou o avião, o copiloto, né? Derrubou o avião porque estava deprimido, por aí vai. Enfim. Então, o cara fica doente da cabeça, fica todo... Né? Então, às vezes não é droga, às vezes o cara nunca usou droga, mas às vezes o cara, por causa do cansaço, daquela fadiga, o cara fica doido, o cara dói da cabeça.
né? Por causa disso aí. Então, eu sempre falei, eu estava conversando com uma pessoa, uma pessoa, não, converso com várias pessoas, lógico, sobre isso, e algumas discordam de mim. Não, eu gosto de ser motorista de caminhão porque se eu for trabalhar atrás de um balcão, eu não ganho o que eu ganho aqui. Beleza, não ganha, mas o cara não faz essa conta. Ele não sabe fazer conta. Aí eu falei, rapaz, se você for fazer conta quanto você ganha menos que um servente de pedreiro. E o servente de pedreiro, ele todo dia dorme em casa, se ele quiser. Ele pode dormir onde ele quiser, né? Mas se ele quiser dormir em casa todo dia, ele dorme. Ele tem a liberdade de ir para casa no final do expediente. Você não tem. Então você pega, quando você termina o seu expediente, você tem que dormir dentro do caminhão. Você tem que dormir dentro do caminhão. O gerente de banco, quando ele termina o expediente dele, ele não dorme dentro do banco, ele vai embora para casa. E você fica, eu e você, a gente fica dentro. A gente fica policial, dentro. Que tem um trabalho de tanto risco quanto, né? Então, a gente fica dentro do caminhão tomando conta do caminhão. Então, se você pegar a quantidade de horas que você fica disponível para a empresa e dividir pelo o salário que você leva para casa, então você vai ter a quantidade de horas, né? Quanto vale a tua hora de trabalho? Aí você pega o salário, eu falo servente pedreiro, porque geralmente ganha um pouco mais de um salário mínimo, um salário e meio. Então, se você for ver, você ganha equivalente a um salário de um servente pedreiro, né? Um salário e meio, se você for colocar na questão. Então, o motorista brasileiro, ele é mal remunerado. Ele ganha bem no montante, mas olha o quanto que ele se sacrifica em detrimento da própria saúde, quanto que ele se sacrifica para ele levar aquele dinheiro para casa, né? Então, vale a pena pelo montante, sim, mas você abdica da tua vida social, né? Você fica refém, escravo. É uma balança, né? Cada um vai ver para onde que a balança pende, né? Então, quer dizer, não é uma profissão valorizada. Se você tem que tirar da própria saúde, cortar na própria carne para você, né, sustentar a tua família, sustentar a tua casa com mais dignidade, então, né, cadê a balança? Vai pesar mais de um lado que do outro. Então, no final das contas, não compensa. Sim. Mas eu quero dizer assim, mas ninguém vai deixar a profissão por causa disso. Mas é o sacrifício de cada um, né? Mas a gente dá o direito da gente falar que não é uma profissão valorizada. Pode ser mais valorizada, porque em outros lugares, o motorista ele não come na caixa de cozinha, ele come no restaurante. E eu assisto vídeos de motoristas nos Estados Unidos, muitos dormem no hotel, eles não dormem dentro do caminhão. Dormem no hotel, pô. Vai comer no restaurante, vai tomar café lá na lanchonete. Eles não fazem. Raramente eles preparam no caminhão. Talvez também por causa do frio, por causa do clima. Mas eles têm dinheiro para comer no restaurante e comer com dignidade. Aqui a gente tem que fazer de tudo para economizar, para sobrar um pouquinho. A realidade é diferente. É outra realidade. Não dá para comparar muito. Eu acho que a gente tem que evoluir ainda uns 150, 200 anos para poder chegar no estágio que esses caras estão, entendeu? Tem que evoluir muito. Tem que evoluir muito. Mas a gente não vai. Mas a gente tem que, se a gente não começar a construir isso agora, a gente não vai chegar lá nunca. Deixa eu te perguntar. A Comissão de Viação e Transporte, que está lá no Congresso lá, eles estão ali para defender o meu interesse ou o interesse das grandes empresas? Excelente pergunta. Não precisa responder se não quiser. Mas está entendendo? Cadê a nossa representatividade? Eu estou voltando à pergunta, que acho que é o tema da nossa live. Eu vou alguém para representar a gente. Eu não costumo fugir de perguntas, e quando eu não sei, eu não tenho de vergonha de dizer que não sei. Peço um tempo para me inteirar e responder. A visão que eu tenho nesse caso, a visão que eu tenho nesse caso lá das comissões, principalmente de transporte, é uma visão que tem assim uma certa dicotomia, né, entre o que é o entendimento dos grandes empresários de transporte e o que é o entendimento do profissional de transporte, que são interesses muitas vezes diferentes e conflitantes em algumas situações. Então, respondendo até aí a pergunta do Sérgio, né, acho que foi o Sérgio que fez, ele perguntou se eu devo concorrer a algum cargo. Eu pretendo, eu estou como pré-candidato a deputado federal aqui por São Paulo, né? Tenho ali um pedaço da bancada do agro, tenho ali um pedaço da bancada do PET,
né, que é a minha bancada mais forte, tenho ali um pedaço da bancada do meio ambiente, né, tive uma participação na comissão de meio ambiente no dia 15 de outubro, que foi bastante eloquente, bastante considerável, né, foi uma participação bem intensa, intensa, né, não tensa. E, então, assim, eu pretendo, sim, receber legenda para deputado federal, tá? E eu quero representar os caminhoneiros, uma parcela deles que seja, porque é uma profissão que eu respeito, é uma profissão que eu reconheço, e mesmo eu representando parte do agronegócio, isso não significa que eu não reconheça no caminhoneiro um dos nossos heróis. Porque o que adianta eu produzir e não ter quem transporte a minha produção bem transportada? Então, assim, o meu produto não vai chegar com qualidade lá na ponta, ou não vai chegar em tempo, ou não vai nem chegar, né? Então, assim, eu acho que tudo tem que ter um fluxo. E esse fluxo ele tem que estar bem azeitado. Não adianta só uma das pontas estar bem, entendeu? Não tem que ser ganha-perde. Tem que ser ganha-ganha. Então, assim, todos têm que ganhar, todos têm que ter o devido valor, todos têm que ser reconhecidos. Não pode pesar só para um lado essa balança, entendeu? Se, por exemplo, o pessoal do agro acha que dá uma condição melhor para o profissional de transporte, vai denegrir a sua margem, melhore no preço. Alguém vai ter que pagar essa conta. Aí a gente vai começar a entrar numa outra esfera. Será que se diminuir a carga tributária do produtor, isso não pode ser revertido em benefício para as outras coisas satélites que tem na produção rural e o transporte é uma delas? Por que não? Ou será que se diminuir uma parte da tributação do produtor e uma parte da tributação do próprio prestador de serviço de transporte, não consegue fazer uma sinergia para que os dois lados melhorem? Por que não? Então, assim, eu acho que a falta, muitas vezes, de questionamento e de vontade de colocar o dedo em certas feridas é que incomoda. Eu acho que a gente tem que pensar nisso que eu acabei de dizer, é o ganha-ganha. Não adianta só um lado ganhar, entendeu? Eu sou vaqueiro agora, olha lá, Joaquim Magno, eu sou vaqueiro. Não, eu sou o xerife animal, Joaquim. Eu venho lá do mundo pet e tenho uma adoração pela área do direito e dos transportes. Ah, é o Joaquim Magno, está sempre aí também prestigiando a gente, ó, aqui no Brasil, Estrada Brasileira. Espera. Cadê? Aí, ó. Quem é esse vaqueiro aí, Cajá? Na hora que ele colocou, piscou aqui, eu falei, nossa, vaqueiro foi bom. Fica do chapéu aí, né? É o xerife animal, Joaquim. Joaquim é um seguidor antigo nosso aí, do Joaquim Magno. Ô, Joaquim, prazer, cara. Satisfação imensa. Nosso canal está sempre prestigiando a gente aí. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? A questão tributária no Brasil, ela está num ponto muito fora da realidade. E isso não é para um lado ou para o outro, é para vários lados. Se você começa a desonerar a carga tributária sobre vários aspectos, desde o trabalhista até mesmo o fiscal, pô, olha o que estão fazendo com o preço de gasolina e de diesel, cara. E isso aí é culpa dos governadores estaduais. Olha o que está acontecendo com esse preço. Entendeu? Pô, eu vi aqui, cara, eu te juro por Deus, eu paguei na bomba o litro de... Não, tamo junto, Joaquim, beleza. O preço do litro do álcool em 1º de outubro de 2020, eu paguei R$ 1,99. Eu fui olhar o preço do álcool, R$ 1,99. Pô, faz o quê? 1 ano e meio? Tá R$ 4,99 que baixou. Eu já cheguei a ver álcool a 5,29. E por que ele está tão caro assim? Porque a gasolina está 6,30. E aí eles querem manter aquela régua de que o álcool tem que custar 70% da gasolina. Então, de repente, o álcool poderia estar 5,51. Eu estou abastecendo o caminhão com S10 a 5,51. A minha esposa, ela tem a caminhonete também, diesel, e ela abastece com S10, né? O diesel S10, ela também tá reclamando pra caramba, tá pagando, acho que 5,39. Que é um absurdo. Eu, graças a Deus, sabe quanto que eu pago? 0. Sério, meu carro é elétrico. Meu carro é 100% elétrico. Elétrico aí, E aí você fala, tem placa de energia solar em casa? Então, você fala assim, você está pagando caro na conta de luz. Não, eu tenho painel elétrico, eu não pago. Painel elétrico, o painel é 0 mesmo. Tenho painel elétrico. Pago 0. Eu não pago mais. O que eu pago é estacionamento, pedágio, nem IPVA eu pago, porque meu carro é de assinatura.
Nem seguro eu pago, já está tudo no pacote. Já tá tudo no pacote. Só que aí qual é o problema? Mais uma vez, infraestrutura. Se eu quiser fazer uma viagem daqui para Brasília com o meu carro, eu não posso. Por quê? Porque eu não tenho ponto de abastecimento elétrico para o meu carro. Aham. O Joaquim tem uma previsão apocalíptica aí, ó. Então, rapaz, você viu o que aconteceu lá na Inglaterra, cara? Nossa, chegou a 15 libras, velho. O litro. 15 libras o litro. E a moeda lá é mais 80 forte que a nossa aqui, reais. né? 80 reais, dá mais, 100 reais o litro. Já Você tá pensou? brincando, né? É mesmo? Foi um dia de pico, assim. Foi um dia Aham. de pico, crise, e jogar o preço lá no céu. Né? Essa pandemia, para não falar o nome para o YouTube não É, diminuir travar o alcance do vídeo, mas ela tem bagunçado bastante, né, rapaz? Olha, tem um amigo nosso que está aqui nos comentários, ó, Projeto Cidadania Brasil. O nome dele é Munir. É um grande amigo. O Uhum. Munir, ele fez uma live semana retrasada com uma médica e falando disso daí. Deu 10 mil visualizações ao vivo. Derrubaram a live dele. É Aí, mesmo? semana passada, ele fez uma live com mais 2 médicos falando desse assunto novamente. Derrubaram o canal Aham. dele. Qual o nome dele? Eu estou procurando aqui. Munir, é o Projeto Cidadania Brasil. Ele deu uma boa noite aí pra gente. Depois eu acho ele aqui. É. Ó, Mavi Rose, os caminhoneiros têm Achei o que está poder de aqui, ó. pagar. É, ele aí, ó, grande Ó, Munir. tá. Então, aliás, ele está junto comigo em um projeto que eu queria até convidar todo mundo aí da tua audiência para poder conhecer. Não sei se você conhece ou Uhum. não. Chama votejá.net. Depois dá uma Vote. entrada lá, dá uma lida no escopo. As Aham. pautas que a gente defende nacionalmente, né, são pautas relativas à segurança pública, saúde, educação, Aham. transporte, infraestrutura, reforma da Constituição através da Justiça. Então, assim, é bem interessante. Pode entrar lá, pode se cadastrar lá no votejá.net, tá? É um cadastro super seguro que vale a pena ser Uhum. feito. Te convido para assinar lá também, que você vai gostar. Não Deixa tem eu ver custo se. nenhum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar um layout. Deixa eu ver se eu. Para ver se eu consigo colocar. Ah, não vou mexer, não, senão eu vou acabar bagunçando o coreto Vai aqui. bagunçar a tela. É. Não, porque eu acessei a página aqui, eu estava vendo se eu conseguia colocar ela para o pessoal assistir. Deixa eu ver se vai. Acho que não vou conseguir colocar, não. Não vou conseguir colocar. Peraí. Ó, você colocou aí, ó, podem seguir o meu perfil, Xerife Animal, é @xerifeanimal no Instagram e no YouTube também. Quem quiser, fica à vontade. Eu não sei colocar aqui, não. Mas tem um jeito de colocar aqui a página, entendeu? O Tem um acesso. jeito, que eu não sei mexer também no Porque StreamYard eu ainda. não tenho que aprender a mexer nesse negócio direito aqui, porque eu não sei mexer nesse negócio direito ainda, não. Aí eu ia colocar aqui para o pessoal ver. Eu já acessei a página aqui no computador. É Tem aqui bem legal. está escrito que Supremo, está aqui o seu apoio conservador importante para a Supremo é o cidadania do povo. Brasil. Supremo Supremo é é o o povo. povo. Está aqui, o Supremo é o povo, está bem grande aqui. Ah, eu Então até vou procurar uma foto aqui para te mostrar, quer ver? Que legal. Deixa eu te mostrar uma foto aqui que você vai curtir, cara. Vou só achar ela aqui. Álbuns, câmera. Vamos ver se você vai conseguir ver aqui. aí, ó, vê se está aparecendo aí alguma coisa. Ó, tá vendo aí? Daqui, ó. Dá para ver? Tá vendo o meu aí? Ó, olha a minha tela. Deixa eu ver. Supremo é o povo. Tô vendo aí, tô vendo aí. Amanhã nós vamos fazer um evento lá no Parque do Ibirapuera. Nós vamos fazer um adesivaço de Supremo é o Povo. Aham. Vai ser um Deixa eu evento ver se bem bacana lá no Ibirapuera. eu consigo colocar aqui. Janela.
Guia do Chrome, deixa eu ver aqui, ó. Compartilhar. Está conseguindo aí. Prendeu. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Tá aí, ó. Supremo é o povo. Aí, ó. Devagarzinho a gente vai aprendendo a mexer aqui, hein? Então tá aí, ó. Então, agora eu vi ali, ó. Mostra do lado ali, ó. Isso, o Joaquim está perguntando da minha bandeira do Brasil. Essa bandeira do Brasil aqui, ô Joaquim, eu ganhei quando eu tinha 6 anos de idade. Minha avó era costureira e fez essa bandeira para mim. Isso aqui é um presente da minha avó. E até aqui no sofá eu tenho uma bandeira do Brasil também. Ela está aqui atrás, ó. Essa bandeira do Brasil, no meu Twitter eu apareço, né, no ícone com ela, enrolado nela no dia 7 de setembro, lá em Belém do Pará. Nós já estamos aí com... Quanto tempo de live? 1h30, né? 1h20. 1h25 já. Acho que já deu para a gente conversar bastante, hein? Deu para conhecer, acho que deu para... Te agradeço muito aí pelo espaço concedido, agradeço aí a tua audiência, sensacional, né? Várias pessoas entraram aí, o Roque, o Joaquim, o Rodolfo, né? Outras pessoas aqui para cima também, que agora, deixa eu ver se eu arrasto aqui para poder agradecer, a Adriana, o Sérgio, o Padre Paulo, né? Bastante gente aqui, a Mavi, a doutora Cláudia, que é uma veterinária amiga nossa também, obrigado. Bastante gente entrou, né? Francisco, o outro Francisco, o Carlinho, que até falou ali com a gente, o João. O João, eu quero conhecer o trabalho que ele faz com o caminhão de papelão. Se depois puder me passar o... sim, eu te vou passar o... Ele tem um canal no YouTube. Ele tem um canal no YouTube onde ele mostra ali os caminhãozinhos que ele fabrica, né? Ele vai brincando com os caminhãozinhos. Tem Zé Antônio, lá do Mato Grosso, bastante gente, né? Muito legal, gente. Obrigado a todos vocês, o Anísio, o Valdir, né? Obrigado a todos vocês que vieram aqui prestigiar, que vieram aqui num sábado à noite para me conhecer, saber quem eu sou. E agradecer demais a você, Cajal, pela finesse aí em me receber. Baita bate-papo, uma super aula aí que você me deu. E aí, se você arrumar alguém que esteja aqui próximo a Itu, próximo a São Paulo, vou pegar um bonde ali com ele e aprender um pouco mais também. A gente conhece alguns, eu vou conversar com alguns para ver se dá conexão, né? Se dá liga, se dá liga aí, mas vai dar certinho. Se Deus quiser, amém. Bater um papo, Mas então, você já é pré-candidato, então, a deputado federal, né? Federal ou estadual? Federal. Né? Federal. Tá. Tá bom, tomara que consiga, né? Chega lá e... Deus quiser. Né? E depois você conta para nós o que o deputado federal faz. Vou te contar. Da mesma forma que eu recebi a honra de poder fazer uma vivência lá dentro, eu também quero conceder esse direito para alguém. E se tudo der certo, eu vou querer que tenha um profissional da área dentro do gabinete me assessorando também. Eu tenho alguns conhecidos também, né? Tem o Osmar Terra, né? O deputado federal lá do Rio Grande do Sul. Sim, né? Muito bom. Isso, exatamente. Cara de personalidade forte, cara de brio. Exatamente. Eu gosto muito, ele me ajudou muito quando eu fiquei doente de Covid, né? Ele conversava direto comigo, ele me facilitou algumas coisas, conhecimento médico, porque ele é médico, né? Ele me indicou o outro médico, que é infectologista, pneumologista. Então, eu fui muito bem atendido, graças a Deus. Com a ajuda dele e dos médicos que ele me indicou, né? Para cuidar de mim e da minha esposa aqui em casa. Nossa, eu tenho muito a agradecer, doutor Osmar. E também ele tem uma posição firme, né? Com relação a... não vou discutir aqui na live, aqui, para não atrapalhar a abrangência, o alcance da live, né? Não vamos aqui, mas ele tem uma posição firme, que eu também defendo, né? Mas eu também defendo. Eu também defendo essa posição. Então, eu gosto muito do doutor Osmar Terra por isso aí. Mas tá bom. Tá joia? Cara, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela audiência. Obrigado aí pelo
pelo espaço dado. Uhum. E quando quiser também fazer uma comigo aqui no meu espaço, está convidado Opa, desde já. pode deixar. Vou te pedir desculpa, porque a gente. Eu não sou comunicador, né? Não sou artista de televisão, eu sou motorista de caminhão. Né? Não tem aquele. Eu sou meio estabanado para falar, sou meio. Coisa, a gente não é artista, né? Simplesmente eu dirijo o caminhão e ligo a câmera e mostro meu dia a dia. É coisa simples mesmo que a gente mostra, né? Mostrando o nosso dia a dia, o jeito simples de falar. Eu não, né? Então, às vezes, eu tenho um jeito meio atrapalhado na hora de falar assim, mas não vai reparando, não. Mas é o jeito que a gente tem Estamos em de levar a casa, velho. vida, né? De explicar, né? Estamos super em casa. Aqui a gente não está no plenário, relaxa. Então tá bom. Muito obrigado para você, Cajal. Boa noite aí, bom final de semana a todos. Tá bom, para todo mundo aí, obrigado pela audiência, todo mundo que está aí, né? Que ficou com a gente até aqui agora. De live, muito boa. Muito bacana, muito bacana. Obrigado a todos, mas esse pessoal está sempre apoiando a gente, está sempre junto aí. Isso me enche de orgulho, tá? Muito obrigado a todos, obrigado a você, obrigado ao André, a todos os mais que participaram. Valeu, abração, Valeu. boa noite. Tchau. Boa noite a todos.